Pesquisa divulgada hoje do IPEC traz dados da avaliação da atuação do governo Lula em 9 áreas do governo dele, nas áreas de educação, combate à fome e à pobreza, saúde e segurança pública, combate à inflação e também controle e corte dos gastos públicos. Os percentuais de ótimo e bom subiram e os de ruim ou péssimo caíram. Em comparação, isso que eu estou dizendo em relação ao último levantamento de junho de 2025. Em combate ao desemprego, o percentual de ótimo e bom subiu e o percentual de ruim ou péssimo oscilou para baixo dentro da margem de erro, de toda a margem de erro. Em política externa, o percentual de ruim ou péssimo subiu e o percentual de ótimo ou bom oscilou dentro da margem de erro também. Em meio ambiente, o percentual de ótimo, portanto, o bom oscilou para cima na margem de erro e ruim ou péssimo oscilou para baixo dentro da margem de erro. Vamos entender, portanto, estes números. A gente preparou algumas artes para te mostrar. Olha só. Na área de educação, ficou da seguinte forma: ótimo ou bom, 38%, esses dados aí eram de 32 em junho de 2025. Regular, 26, eram 26, manteve. Ruim ou péssimo, 35%, eram 40. Já no combate à fome e à pobreza, nós temos aí ótimo ou bom, 33%, eram 26%. Quando a gente fala de regular, hoje, 26%, manteve, era 26% também. Ruim ou péssimo, 40%, antes era 46%. Para o meio ambiente, as pessoas avaliaram como ótimo ou bom 30%, eram 26% antes. Regular, 29%, antes era 28%. Ruim ou péssimo, fica em 38%, antes era 41%, portanto teve uma queda neste caso. Agora vamos para o ponto, a questão de combate ao desemprego. Quando a gente fala em ótimo ou bom, 30% hoje, esse número era de 25%. Regular, 27%, era 28%. Ruim ou péssimo, 41% e antes era 45%. Já para a área da saúde, quando a gente fala em ótimo ou bom, 28% avaliam dessa forma. Antes era esse número de 22%. Regular, 29%, antes 28%. Ruim ou péssimo, hoje está em 48%, antes era 42%. No caso, quando a gente fala de política externa, né, os entrevistados avaliam o governo ótimo ou bom. E aí esse número chega a 27%. Antes era 28%. Regular mantém 23%, mas na verdade era 24%. Ruim ou péssimo, 44%. Antes era 39%, portanto. Para a segurança pública, a avaliação é, quando a gente fala em ótimo ou bom, 26%. Antes era 20%. Regular, 28%. Antes era 26%. Quando a gente pensa nos que disseram que é ruim ou péssimo, hoje é 45%. Antes, esse número era de 52%. No combate à inflação, quando a gente fala de quem acha ótimo ou bom, o número é de 21%. Antes era de 16%. Regular, 26%. Antes era 24%. Ruim ou péssimo, hoje é 49%. Anteriormente era 55%. No controle e corte dos gastos públicos, ótimo ou bom, 21% responderam dessa forma. Antes eram 16%. Regular hoje, 25%. Antes, 23%. Ruim ou péssimo, 49% da população concorda, né, que é ruim ou péssimo, antes era 50%. O levantamento foi feito entre os dias 4 e 8 de setembro, com 2.000 eleitores de 132 cidades. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança, portanto, de 95%. Portanto, tá aí esses dados, né, Luciane Landim, sobre a avaliação do governo Lula. Em algumas áreas ali tem uma leve queda, oscilação, em outras nem tanto, né?
Pois é, Síria, chama atenção também esses dados sobre política externa ali, principalmente nessa fase de embate, especialmente com os Estados Unidos. A pesquisa foi colhida praticamente um mês depois do início do tarifaço de Donald Trump, que começou a valer ali no início de agosto, uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que são enviados aos Estados Unidos, e esse tem sido um tema de investimento do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive para aumentar a popularidade, de olho em 2026, quando a gente vai ter eleição presidencial, quando os eleitores vão voltar às urnas para escolher o presidente que vai ocupar o Palácio do Planalto pelos próximos 4 anos. Claro que outros indicadores que melhoraram devem ser considerados em todo esse cenário, mas essa campanha de Brasil Soberano tem sido motivo de ações de comunicação. Foi o tema, por exemplo, do desfile oficial do 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios, que é o desfile que conta com a presença de autoridades, inclusive com a presença do presidente Lula. Motivou também um novo slogan do governo, né? O governo que abandonou o tema União e Reconstrução e adotou o governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Isso tudo reflete, claro, e deve determinar novas ações internas para reforçar esse campo de política externa que faz, sim, diferença nessa avaliação, nessa percepção do governo pela população. Síria. Tá certo, Lu. Vamos continuar nesse assunto. Agora a gente vai conversar com o cientista político Eduardo Green sobre os dados dessa pesquisa, né? Eduardo, boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Tempo News. E eu já começo perguntando como que você avalia aí o movimento geral de melhora, né, nas avaliações positivas do governo Lula em áreas sensíveis, como é o caso de educação, fome e também desemprego. Boa noite, Cira. É um prazer estar com vocês novamente. Eu acho que essa pesquisa ela vem revelando informações de outras que, de certa maneira, vão dando conta que o governo Lula vem recuperando, ainda que de maneira lenta, não estável, parte daquilo que vinha sendo uma avaliação negativa tanto do desempenho do seu governo, quanto também da própria confiabilidade dele como líder político perante a população. E acho que boa parte dessa explicação se deve a números que essa pesquisa IPEC-Ipsos também revela em duas áreas que são extremamente sensíveis e historicamente mostram a importância que ela tem para o desempenho dos governos e, em especial, para governos que estão buscando a sua reeleição, como é o caso do presidente Lula. Nós observamos nessa pesquisa, por exemplo, que o combate à inflação teve uma melhora acima da margem de erro, assim como o combate ao desemprego também. E, por outro lado, também uma avaliação acima da margem de erro no que diz respeito ao controle de gastos públicos. Ou seja, a população percebe que há uma melhora, por assim dizer, na sua vida, e essa percepção, ainda que ela possa não coincidir com o mundo real, ela parece indicar que o governo, vamos dizer assim, saiu da lona, para usar uma expressão do boxe. Mas o governo ainda está apanhando muito. Porque se a gente observar das 9 áreas de avaliação dessa pesquisa Ipsos e IPEC, apenas em educação as avaliações ótimo e bom superam as ruim e péssimo. Então ainda é muito pouco para o governo conseguir ter segurança que ele de fato vai poder enfrentar uma reeleição no ano que vem, ou que a população já está chancelando uma avaliação mais positiva do seu governo, porque o saldo negativo é maior em 8 áreas. Então, acho que a leitura que a gente teria é que o governo parece que não está mais tão tendo uma avaliação negativa da população, mas ainda é insuficiente para a gente consolidar, por exemplo, patamares com os quais o próprio Lula já enfrentou no mesmo período de governo de avaliação da população no seu primeiro e no seu segundo mandato. Agora, Eduardo, na sua avaliação, quais são os fatores políticos e econômicos que podem ter contribuído, de certa forma, para o resultado dessas avaliações entre junho e setembro deste ano? Acho que uma avaliação, um fator, melhor dizer, que ajuda nisto é a queda do desemprego. O Brasil hoje vive, para efeitos estatísticos comparados, o que a gente chamaria não de pleno emprego, mas de uma situação que está próximo disso. O desemprego está baixo. Isso é importante para gerar para as pessoas, pelo menos, alguma estabilidade financeira. O segundo fator importante é a queda na inflação, e sobretudo na inflação de alimentos,
porque boa parte das avaliações negativas que o governo teve até junho estavam localizadas nos segmentos de mais baixa renda e do Nordeste, que são historicamente eleitores do PT e do governo Lula. Então, uma vez que a inflação começou a dar um pouco de trégua, isso se reverte na avaliação do governo. Da mesma maneira, é nesse segmento de mais baixa renda que muito provavelmente a gente observa também uma melhora nesta pesquisa Ipsos-IPEC das políticas de combate à pobreza. Não dá para a gente afirmar isso, porque a gente ainda não tem os indicadores cruzando os perfis sociais e regionais, mas é muito provável que assim seja. Então, como nós temos, em geral, uma inflação que ela penaliza os mais pobres e ela deu uma trégua, e como o desemprego também, em geral, penaliza a população mais pobre e ele vem tendo uma estabilidade muito grande, isto me parecem ser os dois fatores fundamentais que fazem com que a avaliação do governo negativa, que eu repito ainda é muito alta comparada com as avaliações ótimo e bom, venha tido uma redução comparada com a pesquisa de junho. Agora, quais dessas áreas que a gente destacou aqui na sua avaliação que mais influenciam o eleitor médio na hora de votar, né? Nós trouxemos aí a questão da educação, desemprego, segurança, saúde. O que mais influencia, Eduardo? Bom, eu vou ser repetitivo, me desculpe. Em primeiro lugar, vai influenciar a situação da economia, inflação e desemprego. Depois, a gente tem historicamente no Brasil pesquisas que mostram que há algumas políticas públicas que elas podem mudar de lugar, mas elas ocupam sempre o top ranking ali das áreas mais importantes. Não está nessa pesquisa corrupção, que em geral também é importante, mas educação, saúde e segurança são áreas que preocupam muito a população. No caso da saúde, nessa pesquisa, o governo ele teve uma piora. Então é importante observar isso em relação às avaliações negativas, embora as avaliações bom e ótimo elas tenham crescido 6% acima da margem de erro, mas ainda com menos de 30%. Na educação, a avaliação é bastante positiva, então o governo poderia ou deveria intensificar as políticas que vêm levando a efeito nessa área, o que é importante. Talvez um grande problema do governo, e que isso vai influenciar muito a opção de voto no ano que vem, é a questão da segurança pública, porque quando a gente observa o noticiário dando conta da expansão do PCC dentro de vários órgãos públicos, a expansão do PCC no mundo da política, a sensação de insegurança que a população tem, ou pelo menos assim ela é percebida, e a dificuldade do governo de levar adiante a sua agenda, que poderia lhe gerar um mote eleitoral, que é a PEC da segurança pública, talvez cobrem um preço ano que vem bastante elevado, porque essa é uma área na qual a extrema-direita e a oposição bolsonarista ela tem um recado mais claro e mais fácil da população entender, que é: bandidos têm que ser tratados de maneira dura porque é a única maneira de lidar com eles. Enquanto o governo de esquerda em geral tem uma certa dificuldade em mandar um recado mais direto, porque se envolve com outras questões de direitos humanos, enfim, que não quer ser confundido com uma política repressiva, dentre outros aspectos. Então acho que a pauta da segurança, dessas questões que eu mencionei, deve ter um peso bastante importante no ano que vem. Agora, Eduardo, o governo Lula já pecou muito na questão de comunicação, né? Você acredita que atualmente ele tem conseguido comunicar com a população? Ele tem conseguido falar direto com o seu eleitor, principalmente em áreas, como você disse aí, em que ele foi mais mal avaliado, como segurança? Veja, o governo Lula, ele, a meu juízo, segue sem uma marca. Quando a gente pensa assim, bom, o primeiro governo Lula, em 2003 até 2006, teve o Bolsa Família, ou as políticas de transferência de renda como uma grande marca. Aquilo ficou conhecido como algo que até hoje é difícil de descolar da imagem do PT e do próprio Lula. O segundo governo Lula criou o PAC, né? Pode não ter tido todo o efeito que se imaginava, mas era uma marca importante do Estado olhando para o desenvolvimento nacional. Esse governo, a gente pode perguntar, qual é a marca dele? Nós estamos no terceiro ano do governo e a gente não consegue identificar uma marca, por algumas razões. O governo ele requentou um conjunto de programas sociais, da qual o Bolsa Família é um exemplo, e a população já vê isso não mais como um avanço, mas como um direito conquistado. Então é preciso renovar as agendas. E por outro lado, o governo Lula ganhou de presente
uma marca para tocar daqui para frente o seu governo, que é o tarifaço do Trump. Tanto é que a matéria anterior dava conta que o slogan do governo não é mais União e Reconstrução, mas é o governo do Brasil do lado dos brasileiros. Então me parece que o governo ainda peca muito por não ter uma comunicação clara, mas por outro lado ele ganhou um discurso, ganhou uma narrativa que ele não tinha, mas que ainda comunica mal. A campanha de televisão feita para explicar o tarifaço não é coisa que o cidadão médio, o eleitor mediano entende. Então ainda tem um problema de linguagem também aí neste sentido. E ainda a gente tem que considerar que a oposição bolsonarista é extremamente eficiente nas redes sociais. Área ou canal de comunicação na qual o governo ainda peca muito. E, portanto, acho que, de um lado, resumindo a resposta, o governo talvez consiga levar adiante uma marca melhor que o governo e talvez consiga melhorar a comunicação com a população, mas ainda está devendo bastante. Tá certo. Eduardo Green, cientista político, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco no Tempo News, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Ciro. Um prazer. Bom final de semana.